Agora é o seguinte, eu espero que o Vinícius Júnior repita o que o Messi fez, né? Porque o Messi também, quando era eleito no início o melhor do mundo pela FIFA, ele também não desempenhava na seleção da Argentina. Todo mundo cobrava o Messi um desempenho melhor na seleção da Argentina, que é o que acontece com o Vinícius Júnior. Então eu espero que a partir de agora, com esse título aí, com o prêmio de melhor do mundo, o Vinícius Júnior possa começar a ser protagonista também na seleção brasileira. O Brasil precisa muito dele, muito, porque é aquilo que nós falamos sempre aqui. A gente não sabe sobre o Neymar, nós não sabemos. Então hoje, o grande nome do futebol brasileiro, quem é a partir de hoje? Vinícius Júnior, melhor do mundo. Então ele precisa bater no peito, chamar essa responsabilidade e começar a jogar na seleção brasileira o que ele joga no Real Madrid. E acho que ele tem personalidade para isso. Ele é um cara que é muito jovem, mas muito cheio de personalidade. O discurso dele hoje eu gostei, foi bacana. O posicionamento dele nas redes sociais foi bacana também, de um cara que sabe a importância dele pro futebol e para as questões que ele defende. Não só dentro de campo, mas fora de campo também. Ele sabe o tamanho dele, sabe a importância, sabe o que ele representa nas batalhas que ele trava aí mundo afora. Então, agora, Vini, agora chegou a sua hora de, na seleção brasileira, ser o protagonista. Porque, diferentemente do que... Eu vou falar aqui do PVC. O PVC acha que nós temos uma geração de bons jogadores. Eu acho que nós temos uma geração de bons jogadores, mas muito distante do que nós já tivemos. Nós temos hoje só um jogador melhor do mundo e um cara que, quando veste a camisa da seleção brasileira, não consegue desempenhar o mesmo do clube. Então, eu acho que nós temos uma seleção desequilibrada. Nós temos muita gente boa do meio pra frente, mas do meio pra trás a gente tem uma escassez gigantesca em qualidade e quantidade. Se você pega do meio pra trás, são jogadores medianos e muitos jogadores desses que se acham craques, mas são medianos. Vou dar um exemplo aqui. Douglas Luiz, João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, pode puxar, próprio Gerson, André, jogadores medianos. Gerson não, Capri, o Gerson é muito bom jogador. Capri, o cara que é bom tá na Europa. Não, mas o Gerson já foi pra Europa, voltou. E não jogou. E voltou pra cá. Tudo bem, mas quantos jogadores bons que vão pra Europa? Ó, o Sócrates foi pra Europa, não jogou. O Casagrande foi pra Europa, era outro futebol. Você quer comparar o Sócrates com esses jogadores, João, Capri? Pelo amor de Deus. Pode pegar agora, depois também. Pode pegar, sempre tem esses exemplos, João. O cara muitas vezes não vai bem. Isso é incomparável. Não dá pra comparar aquela época de Sócrates, de Falcão, de mas eu tô todos os dizendo que pra mim o Gerson é muito bom jogador. Pra mim hoje é o melhor meio-campista da seleção brasileira. É o Gerson. Joga no futebol brasileiro. Não, mas jogar no futebol brasileiro é um demérito? É um demérito. Claro que não, João. Claro que é. Por que é um demérito? Pô, Capri, não vamos entrar nessa discussão, né? Claro que vamos. Por que não? Eu não tenho complexo de vira-lata. Jogar no futebol brasileiro não é um demérito. Qual é o nível do futebol brasileiro comparado ao nível do futebol europeu? Qual é o nível? Mas o cara, quando ele é bom jogador... um futebol inferior... O Gabigol, por exemplo, que sobra no futebol brasileiro, não conseguiu dar 2 pedaladas no futebol europeu. Você vai comparar com qual liga? Com a Liga Inglesa, a Liga Espanhola e a Liga Italiana. Perfeito. Talvez as outras ligas, o futebol brasileiro tá ali equilibrado. Equilibrado, João. Calma. Pode pegar os técnicos estrangeiros que estão vindo aqui e os caras falam. O Arthur Jorge acabou de falar aí, Capri, quando foi campeão brasileiro com o Botafogo. Claro, mas é difícil o campeonato brasileiro. Não, mas João, Capri, é difícil. Mas o futebol brasileiro, você acha que ele é nivelado pra cima ou nivelado pra baixo? Em que sentido? Em sentido de competitividade. Sentido técnico? Nós temos aqui um bom nível técnico. Você acha mesmo? Repito aqui, Deus, talvez a gente perca hoje para Inglaterra, talvez a gente perca para Itália e Espanha. Capri, eu não sou baba-ovo de europeu. Eu não sou baba-ovo de europeu. Eu também não, João, agora, mas a gente tem que analisar a realidade. Exato, mas eu tô analisando a realidade justamente por acompanhar o futebol internacional, assim como você. E a gente vê que o nível de intensidade, de entrega, de tática, de técnica, de físico é totalmente diferente do futebol brasileiro. Ou vocês querem vender pra mim que o futebol brasileiro é pau a pau com o futebol que se pratica lá fora. Para assistir Manchester United e Manchester City, como aconteceu no último final de semana. A Liga Inglesa, tá bom, Premier League. Mas nós não discutimos isso. Eu tô comparando eu falei aqui 3 ligas que talvez o Brasil esteja inferior João hoje. Gomes, Paquetá, Bruno Guimarães, esses jogadores jogam na Premier League. Só que jogam em times medianos pra baixo na Premier League. Então a seleção brasileira, hoje há uma escassez de qualidade e quantidade. Vou dar um exemplo aqui. Onde estão os laterais? Onde estão os zagueiros? Onde estão os volantes? Cadê os nossos camisas 10? A gente não tem mais. Então, isso a gente fala aqui diariamente. A gente fala aqui diariamente sobre isso. Então, essa é uma falha do futebol brasileiro.
Essa é uma falha grave de formação. Nós não estamos mais formando jogadores de qualidade para essas posições. Para essas não. Agora, para ataque a gente tem. Tem Endrick, tem Estevão, tem Rafinha que tá jogando bem no Barcelona. Sim, você tem o próprio João, Savinho que joga no Manchester City. Você tem Vinícius Júnior, Rodrigo. Você tem bons jogadores, pontas. Sim, entendeu? Sim, ponto. Mas, é isso então, que a gente revela. Mas aqui, e aí voltando para o passado, a gente tinha em quantidade muito maior. A gente tem aí bons jogadores, mas olha só. Quantos times procuram centroavantes de qualidade aqui no futebol brasileiro e tem que recorrer ao futebol de fora, às vezes buscar aí uns brucutus na América do Sul, porque aqui a gente não tem gente que faz gol, goleador. Nós não temos. Revela pouco. Então esse é o grande problema do futebol brasileiro hoje. A formação. Nós estamos formando bons jogadores? Estamos. Bons jogadores. Craques fora da curva, não formamos mais. Hoje tivemos, depois de 17 anos, um cara sendo eleito melhor do mundo. Perfeito. Né? E que na seleção não desempenha o que desempenha no clube. Aí você pega, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Ronaldo Fenômeno. Nossa. Ronaldo Fenômeno, em 98, com 22 anos de idade, já era finalista de Copa do Mundo, apesar de não ter jogado. Foi campeão do mundo. Foi campeão no banco, né? Não jogou. Então, em 98 ele não jogou a final, teve aquele problema, mas ele conduziu a seleção brasileira. Jogou a final. 98 jogou a final. Jogou, mas ele foi titular, jeito, né? Ele tava mareado, tava zoado, né? Tal, mas então, mas fez uma boa Copa o Ronaldo em 98, apesar de ter tido problema na final, mas a Copa dele foi com 22 anos. Sem dúvida. Bateu no peito, chamou a responsabilidade, foi o cara. O Vinícius Júnior já teve essa chance e não desempenhou. É que ele não era o protagonista, né? O protagonista da seleção brasileira nas últimas 3 Copas do Mundo sempre foi o Neymar. Foi o Neymar, sempre se depositou muita coisa em cima dele, que por sinal... Então, em 98 tinha o Bebeto, que poderia ser o protagonista ali também, já era o cara mais experiente. O próprio Edmundo, que em 97 foi o melhor jogador do mundo na minha avaliação. E o Ronaldo chegou lá e falou, deixa que eu resolvo, comigo. Resolveu. Então, e resolveu. Esse tipo de jogador que eu digo, que nós não temos mais, né? Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, só pra ficar nos caras mais jovens aqui, pra gente falar da nossa geração. Não vou nem pegar gerações anteriores. Pega um Djalminha da vida, você não jogaria nessa seleção brasileira hoje. Fácil, o Djalminha fardava 10, fardava uma faixa não, porque ele era meio fio desencapado, né? Mas